Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e já dá like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Estamos chegando no final do mês de setembro. O mês de setembro é conhecido como o Setembro Amarelo, né, na campanha é o mês de prevenção contra o suicídio, né? Então é um mês de campanha contra o suicídio. E nós aqui do Instituto Brasil 200 gostaríamos de deixar a nossa contribuição a esse tema tão importante, tão sério, que é o suicídio, que é, sobretudo, na maioria das vezes, o problema que causa o suicídio, que é a depressão. Eu não sou psicólogo, não sou médico, evidentemente, então eu não posso dar aqui uma contribuição médica ou psicológica ou psiquiátrica para o problema, mas é um problema que eu abordei já há algum tempo com os alunos para os quais eu dou aula, por conta daquela série 13 Reasons Why, né, daquela garota, a Hannah, que se suicida e deixa umas fitas cassete para os seus, entre aspas, amigos, né, com 13 motivos pelos quais ela se suicida. Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para um texto que eu escrevi sobre essa série, né, fazendo uma análise da série e do problema do suicídio, e também o vídeo de uma palestra que você pode também clicar e assistir sobre o mesmo tema. Então eu me debrucei sobre isso durante algum tempo para poder palestrar e escrever o texto. Então eu queria retomar o assunto agora aqui nesse vídeo para o Brasil 200, não exatamente do mesmo jeito que eu faço no texto e na palestra, mas dando algumas dicas literárias, porque afinal de contas nós temos aqui prezado pela divulgação cultural e de educação. Então eu queria deixar algumas dicas literárias. Eu vou falar aqui de duas pequenas biografias de pessoas importantes para esse tema, e eu queria deixar então algumas dicas de livros que você que se sente deprimido, que tem dificuldade de lidar com esse grande naufrágio que é a vida. Naufrágio é uma palavra que o Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis, usava com a sua esposa. Ele dizia que eles eram companheiros de naufrágio. É um termo bonito, né, para falar que a vida é isso mesmo, que um dia todo mundo vai morrer e a vida vai naufragar, porque no fim das contas todo mundo morre. No entanto, algumas atitudes, alguns posicionamentos da nossa vida podem nos ajudar a enfrentar as grandes dificuldades que a gente fatalmente terá de enfrentar ao longo de nossa vida. Lembrando que a depressão não é frescura, a depressão não é mimimi, a depressão não é coisa de menininha que briga com o namorado. Não, a depressão é de fato uma doença. E o que dizem os médicos a respeito? Que há basicamente dois tipos de causas de depressão. Uma é a depressão exógena e a outra é a depressão endógena. A depressão exógena, ela é causada por fatores externos. Então, sei lá, perda de um ente querido, uma briga em família. Então, são fatores externos que levam a pessoa à depressão. Esse tipo de depressão pode ser tratada com terapias, né? Com terapia psicanalítica, com a logoterapia, né? Logoterapia, eu quero fazer um dia, oportunamente, um vídeo sobre o Viktor Frankl e a logoterapia. Então, essa depressão exógena, ela pode ser tratada com análise, né? Fazendo terapia. Mas a depressão endógena, ela é uma depressão de caráter físico, né, ou hereditário, genético. E essa depressão só pode ser tratada com medicação. Então a pessoa precisa se consultar com um psiquiatra que vai receitar a ela um medicamento de acordo com a sua necessidade. Então é sempre bom ficar esperto, você que sente aí que está com depressão, que não está bem. Então vá ao médico, vá a um psiquiatra, vá a um psicanalista, procura aí ajuda, não deixe de procurar ajuda, porque
inclusive essa depressão que é hereditária, que é física, né, que é uma depressão muito mais complexa do que aquela provocada por fatores externos, ela de fato leva a pessoa a cometer o suicídio, porque a pessoa vai se fechando em si mesma e vai entrando num desespero do qual ninguém a consegue tirar a não ser os medicamentos que ela tem que tomar, aliados a um tratamento também de terapia muito intenso para ajudar essa pessoa. Então é realmente um problema muito sério que deve ser tratado com toda a seriedade possível. Procure ajuda se você tem esse problema. É claro que o meu vídeo aqui é uma coisa muito singela, mas que pode ajudar, sobretudo, aquelas pessoas que são acometidas pela depressão exógena, ou seja, aquela que é causada por fatores externos. Eu queria então iniciar falando de um autor que eu tenho um especial carinho, uma especial assim admiração, que é um padre católico que viveu até 1996 e que não era só padre, ele também era palestrante, escritor, escreveu mais de 40 livros sobre espiritualidade cristã e também era professor universitário. Ele deu aulas, né, e era um grande professor universitário que deu aulas em Harvard, deu aulas em Yale e deu aulas em Notre Dame também. Ele nasceu na Holanda, mas ele viveu uma boa parte de sua vida nos Estados Unidos, né, dando aulas e também sendo pároco, e depois ele passa a morar no Canadá, tomando conta de uma instituição que ajudava pessoas com dificuldades, né, com deficiências tanto mentais quanto físicas. Eu estou falando de Henry Nouwen. O Nouwen viveu uma vida bastante agitada, bastante conturbada. Como eu falei, ele era, além de padre, era professor universitário e também escritor. Então ele tinha uma vida muito agitada, mas também ele era acometido muitas vezes por depressões profundas. E ele decide então visitar uma instituição que cuidava de pessoas deficientes, tanto físicas quanto mentais, chamada l'Arche, ou Arca, né, em francês. E ele, depois de uma visita a uma dessas instituições, ele resolve pastorear uma instituição dessa no Canadá. Ele abandona tudo que ele tinha, toda a carreira que ele tinha em Harvard, a carreira que ele tinha, né, a sua vida de pároco de uma igreja local, e passa a morar dentro desse lugar, dentro de Daybreak, chamava essa comunidade L'Arche lá no Canadá. Então ele se muda para lá e passa a conviver com aquelas pessoas que eram totalmente dependentes dele, mas não eram dependentes no sentido que ele estava acostumado. Por quê? Porque a imensa maioria daquelas pessoas que eram amparadas por aquele local não podiam corresponder à importância que ele tinha, por exemplo, em Harvard ou na sua própria comunidade lá fora, porque eram pessoas, muitas delas com síndrome de Down, que tinham problema de não entender nem o que ele representava ali. Então ele muda para lá e tem a sua vida completamente transformada pela convivência com aquelas pessoas, sobretudo com um jovem chamado Adam. O Adam, ele estabelece uma relação. O Adam, ele era tetraplégico e também ele tinha paralisia cerebral, então ele não se mexia, ele não se alimentava, ele só se alimentava por se colocasse comida na boca dele. Então ele não se movimentava, não falava, não tinha como mexer a cabeça, ele ficava, era um vegetal, assim, ficava parado, né? Então ele vegetava, como se dizia antigamente. E o Nouwen estabelece uma relação com esse Adam e acaba transformando esse Adam numa espécie de figura de Cristo, assim, né? Nessa dependência total que essa pessoa tinha dele, acabou ensinando muito a ele próprio. Ele acaba escrevendo um livro sobre esse rapaz, não é sobre esse livro que eu quero falar hoje, mas ele escreve um livro chamado Adam, o Amado de Deus, que eu quero só mostrar aqui a título de curiosidade. Então esse é o livro que ele escreve, Adam, o Amado de Deus, que é sobre esse rapaz com que ele convive lá em Daybreak. Ele conta histórias muito interessantes dessa convivência. Por exemplo, ele diz que um dia ele recebeu uma mulher que trocava cartas com ele, que era uma mulher da sociedade, mulher rica, e ela queria conhecer o Adam, de quem o Nouwen falava tanto, mas ela não sabia o que se tratava, de quem se tratava. Essa mulher chega um dia lá
na comunidade Daybreak. O Noem a recebe e a coloca dentro de uma sala grande e fala: olha, tá bom, daqui a pouco o Adam vem aqui para conhecê-la. E ele sai e deixa essa mulher sozinha lá. Era uma mulher que reclamava muito da vida, falava um monte de coisas, vivia reclamando. Daqui a pouco entra uma enfermeira empurrando a cadeira de roda com Adam e encosta perto da mulher e sai. E essa mulher fica lá parada com aquele ser humano que não se movimenta, não responde nada, não olha para ela, ficava lá babando e parado. Essa mulher tem uma crise de choro depois de passar um tempo perto dele, e depois de determinado tempo o Noem entra na sala. E essa mulher agradece a ele, diz que teve uma experiência tremenda, assim, de se encontrar consigo mesma, olhando uma pessoa tão dependente, né, assim, diante dela, e ela reclamando, tendo tudo à mão. Então, essa é uma das histórias que ele conta nesse livro, que é bem interessante. Mas eu queria falar de outros dois livros. O Noem, ele, como eu disse, ele sofria de depressões profundas, assim, e ele foi um escritor absolutamente visceral. As pessoas costumam dizer, seus biógrafos dizem, e eu também posso atestar, porque li vários livros dele, que ele diz coisas que nenhum de nós teria coragem de dizer. Ele tinha a alma totalmente aberta, então ele sai falando assim e diz coisas muito difíceis de admitir a respeito do nosso egoísmo, da nossa falta de capacidade de transcender os nossos próprios interesses e problemas. Então ele é um escritor assim muito visceral, mas ele também fala com uma franqueza que é muito incomum. Por que o Noem é assim? Porque justamente ele tinha um espinho na carne, como diz o apóstolo Paulo lá na Bíblia, mas o espinho na carne do Henry Noem, como diz um de seus biógrafos mais importantes, é que ele era homossexual. E ele faz um voto de celibato, não só por conta da sua vida religiosa, mas ele decide não dar vazão a esses impulsos que ele tinha homossexuais. Então ele reprime esses impulsos e vive então uma vida muito conturbada emocionalmente por causa disso. Ele não trata desse assunto publicamente, os seus amigos mais próximos até sabem que ele era assim, né, da sua condição, mas ele não trata. Por outro lado, na sua literatura, nos seus livros, fica patente assim que ele é uma pessoa que é totalmente aberta no sentido de falar dos seus problemas, exceto esse, né, e a gente também não pode dizer que isso seja um problema, mas era um problema porque o incomodava. Mas ele era uma pessoa muito aberta e muito franca, então vale a pena indicar dois livros que para mim são os livros dos que eu li mais bonitos do Henry Noem. Um deles é o mais conhecido, que é chamado A Volta do Filho Pródigo, que é esse livro aqui. A Volta do Filho Pródigo é um livro que o Noem escreveu após visitar o escritório de uma amiga e ver uma reprodução desse quadro do Rembrandt, né, que é justamente o quadro que é A Volta do Filho Pródigo. E aí ele fica olhando para esse quadro durante um tempo, depois ele visita o Museu Hermitage na Rússia, que é onde está o original desse quadro, e aí ele fica lá, parece que 2 ou 3 dias, durante várias horas contemplando esse quadro, e aí ele escreve depois esse livro. É muito interessante porque nesse livro Noem fala não só do filho pródigo, mas fala também da figura aqui do filho mais velho, que é esse aqui que está em pé, né? Ele fala do pai, do filho mais novo e também fala dessas pessoas que estão aqui atrás. Então tem mais 3 pessoas escondidas que ele também trata no livro, que é muito, muito interessante. Vale muito a pena ler esse livro. A perspectiva do Noem a respeito da nossa entrega, né, dos nossos egoísmos, a respeito do nosso relacionamento com o outro e também com Deus. E o outro livro, esse aqui que eu acho uma obra-prima, uma pequena obra-prima, pequena porque ele é um livro curto, né? Eu já li, reli, eu já comprei para muita gente esse livro. Eu não lembro mais para quem que eu dei esse livro, mas se você está assistindo esse vídeo e já recebeu esse livro de mim, eu sei que eu já dei para muita gente esse livro. O meu mesmo que eu tinha, eu perdi, acabei tendo de recomprá-lo, que é esse aqui, né? Transforma Meu Pranto em Dança. Esse livro foi publicado primeiramente pela editora Textos, que é essa edição que eu tenho aqui, e depois
ele foi reeditado pela Thomas Nelson. Esse A Volta do Filho Pródigo é da editora Paulinas, né? Mas o Transforma Meu Pranto em Dança é um livro excepcional, porque o Noen ele fala justamente sobre o sofrimento, sobre o fato de nós não conseguirmos nos livrar do nosso sofrimento, de nós gerarmos expectativa em relação não só às pessoas, mas também às coisas. Então é um livro visceral também, é um livro muito bacana. Eu lembro de ter lido o último capítulo desse livro, que ele fala sobre a morte. Eu estava no aeroporto, eu viajava muito a trabalho, eu estava no aeroporto esperando o meu voo, acho que estava em Brasília, se eu não estou enganado. E eu estava lendo esse capítulo, e aí de repente fui acometido por um pensamento, assim. Eu pensei, nossa, será que eu teria esse desprendimento que ele tem nesse capítulo, como ele escreve esse capítulo, se eu tô lá dentro do avião, lá em cima, e o avião começa a cair, né, eu sabendo que eu vou morrer, será que eu teria o mesmo desprendimento que o Henry Nowen nessa obra? Então olha aqui, Transforma Meu Pranto em Dança é uma obra-prima do Henry Nowen, da espiritualidade cristã, que vale a pena ser lido. Infelizmente é um livro que é esgotado, é difícil de encontrar. O Filho Pródigo é mais fácil, esse aqui é mais difícil de achar, mas dá para encontrá-lo nos sebos, né, e também na estante virtual. Então olha só, Henry Nowen e A Volta do Filho Pródigo e Transforma Meu Pranto em Dança. São os dois livros que eu indico desse grande pensador Henry Nowen. É claro que ele é um padre, né? Então ele escreve de uma perspectiva cristã. Se você não é cristão, mesmo que você, e até mesmo se você for ateu, dê uma chance ao livro. Dê uma chance ao livro, tente relevar assim aqueles, digamos assim, conselhos mais propriamente cristãos, mas tente absorver, sobretudo, os conselhos que ele dá em relação ao egoísmo e ao desprendimento que nós temos que ter em relação à vida, às pessoas, às coisas. Então, mesmo que você não seja cristão, e até se você for ateu, dê uma chance ao Henry Nowen, que ele, eu tenho certeza, falará com você, como falou comigo e como falou com todas as pessoas com as quais eu conversei sobre a obra do Nowen, que conhecem a sua obra e que leram os seus livros. Então, fica aí a dica, Henry Nowen, A Volta do Filho Pródigo e Transforma Meu Pranto em Dança. O outro autor do qual eu queria tratar, na verdade não é propriamente desse autor que eu quero falar, mas de uma circunstância que ocorre na vida dele, é o C.S. Lewis. C.S. Lewis, vocês já sabem, ele é o meu autor de predileção absoluta, ele é o tema do meu mestrado, já mostrei várias vezes aqui a minha coleção aqui de livros do C.S. Lewis e também sobre o C.S. Lewis. Eu gosto muito dele, estudo muito, leio muito, mas eu queria falar mais propriamente de uma circunstância que ocorre na vida do Lewis, já no final de sua vida, e que muda completamente a sua maneira de viver e a sua maneira de ver o sofrimento. O C.S. Lewis ele foi um solteirão a vida inteira, então ele viveu solteiro durante toda a sua vida até 1956. Então o Lewis nasce em 1898 e fica solteiro até 1956, então quase 60 anos aí, solteirão, mas a vida dele é completamente invadida por uma mulher chamada Ellen Joy Davidman. Ele conhece a Ellen de que jeito? A Ellen, ela era uma escritora americana, casada com um escritor também americano, e eles eram comunistas, fazem parte lá do Partido Comunista, não sei o que, tem lá um rolo desse no início da vida da Joy. Ela era 16 anos mais jovem do que o C.S. Lewis, mas a Joy tem uma experiência de conversão ao cristianismo. Ela cresceu como uma pessoa dentro do ateísmo, mas em 1946 ela se converte ao cristianismo, uma coisa assim de súbito que acontece com ela, e ela passa a ter contato com as obras do C.S. Lewis. Ela lê sobretudo Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, e também, se eu não me engano,
O Problema do Sofrimento. Então ela começa a ler o C.S. Lewis, começa a admirá-lo, e aí ela dá um jeito de conhecê-lo. Ela sentia muita vontade de conhecê-lo, e aí ela viaja para a Inglaterra com a intenção de conhecer o autor que tanto a influenciou no momento de sua conversão. Então ela faz uma primeira viagem à Inglaterra em 1952, conhece lá o C.S. Lewis, ele leva ela a uns encontros com amigos dele. Em 53, ela se separa do seu marido e muda-se para a Inglaterra com seus filhos. Um deles, o Douglas Gresham, que hoje é o fiel depositário aí do espólio do próprio C.S. Lewis, é quem cuida da obra dele. Então ela muda em 53 para a Inglaterra e passa lá a ter uma certa convivência com ele, muito próxima. Aí ela se muda para uma casa bem perto da casa onde o C.S. Lewis morava, The Kews, né, uma casa que ele morava lá com o seu irmão. E aí acontece uma coisa que era inusitada. Ela, em 1956... ia acabar o visto para ela permanecer na Inglaterra. E aí eles fazem um acordo. O Lewis resolve casar com a Joy no civil para ela adquirir a cidadania inglesa e não precisar mais ir embora. Então ele entra e há uma discussão se ele foi engambelado por ela, se ela tentou dar um golpe do baú nele, se ela fez tudo de caso pensado e se ele foi enredado aí num plano da Joy premeditado para poder morar na Inglaterra e conseguir emprego, porque os Estados Unidos estava muito ruim nessa época, né? Tinha grande depressão, tava um problema lá. Mas isso não vem ao caso aqui. O importante é que em abril de 1956 eles se casam no civil. Então eles têm lá um casamento secreto, ninguém fica sabendo, eles se casam, cada um volta para sua casa e passam a viver do mesmo jeito que viviam no dia anterior. O fato é que isso vai mudando, aí depois ela quer se mudar para The Kews e ela muda para a casa do C.S. Lewis, eles passam a conviver mais próximos, mas em outubro do mesmo ano de 1956, a Joy descobre que ela está com câncer terminal. Ela cai no chão lá, levanta para atender um telefonema e ela cai. E aí ela quebra o fêmur e aí é internada e aí fazem uma série de exames e descobrem que ela está com câncer no seio, já em metástase para várias partes do corpo e que ela então não teria muito tempo de vida. E aí acontece uma reviravolta na vida do C.S. Lewis, ele se apaixona por ela, ela já era apaixonada por ele desde o conhecê-lo pessoalmente, mas nesse momento ele também tem um turbilhão de sentimentos e também se apaixona por ela. E aí ele casa com ela no religioso, ele consegue lá um padre, né, um anglicano amigo dele, que aceita fazer o casamento dos dois. Ela era divorciada, então pela igreja não poderia, mas esse amigo do C.S. Lewis, que tinha sido aluno dele, aceita fazer o casamento do religioso deles lá no hospital mesmo, ela no leito. Ele vai até lá em 1957, em março de 57, e faz o casamento dos dois. Aí depois que eles se casam, ela tem uma pequena melhora, eles viajam lá para Irlanda, depois eles fazem uma viagem até a Grécia, mas aí ela piora e vem a falecer e morre em 1960, em julho de 1960. Então eles têm uma convivência aí de pouquinho mais de 3 anos e ela morre. E aí o C.S. Lewis cai num sentimento de luto muito profundo, terrível, que ele então registra isso em um livro que eu quero mostrar para vocês. Para quem me acompanha no Instagram, Paulo Cruz PHI, eu essa semana falei desse livro lá, que é esse aqui, é o Anatomia de uma Dor, um luto em observação. Esse livro fininho, olha só, é um livrinho de 90 páginas, então tem menos de 100 páginas, é o diário de dor do C.S. Lewis quando ele perde a Joy. Depois que se passaram alguns dias que ela tinha morrido, ele começa a anotar num diário os sentimentos que ele tem. Ele tem um sentimento profundo de solidão, de raiva de Deus. Então, tudo que ele tinha desenvolvido em termos teológicos, acadêmicos e filosóficos sobre o sofrimento, nessa obra aqui, que é chamada O Problema do Sofrimento,
né? É uma obra muito interessante, mas que ele trata em termos acadêmicos, como que o sofrimento funciona, né? E o que é, como lidar com o sofrimento. Então, é uma obra muito interessante, mas o que acontece é que quando ele passa por um sofrimento muito grande na perda da Joy, ele cai numa espécie de digamos assim, de luta com Deus, que é muito interessante, é muito assim, até contundente, assim, as primeiras páginas desse livro assustam para quem conhece o C.S. Lewis como um autor sempre muito devocional, muito cristão. Aqui ele fala, ele fica com raiva de Deus, ele reclama, ele xinga, né? Ele fala um monte de coisa aqui que é muito estranho de ler, né, ou ouvir do C.S. Lewis, que a gente conhece bem. No entanto, aqui na página 58 desse livro, ele diz o seguinte: sentimentos e sentimentos e sentimentos. Em vez disso, vou tentar pensar. Aí, a partir da página 58 do livro, aí a coisa fica sobe para um patamar de sublimidade que é impressionante. Ele dá uma reviravolta assim em toda aquela lamúria, toda aquela raiva, tudo aquilo que ele fala no começo do livro e nos abre assim uma janela de esperança, que é um negócio absurdo de bom e interessante. Então, olha assim, Anatomia de uma Dor, um luto em observação, e também aqui o problema do sofrimento do C.S. Lewis. Vale muito a pena ler. Você aí que se sente triste, você que perdeu alguém muito querido, que amava muito, esse livro aqui é sensacional, juntamente com o Transforma o Meu Pranto em Dança, do Henry Nouwen. Tem até um subtítulo aqui que eu esqueci de falar, ó. Permita que Deus o surpreenda com alegrias em meio aos tempos difíceis. Então, não é autoajuda, né? Se for uma autoajuda, é autoajuda com L, né? Uma autoajuda que vem do alto, como diz aí as pessoas que são cristãs a respeito desses livros de espiritualidade cristã. Então, esses 4 livrinhos aqui, desses 2 autores que eu citei, o Henry Nouwen e o C.S. Lewis, podem ajudar muito aquelas pessoas, não só aquelas pessoas, mas todas as pessoas que têm questionamentos a respeito do sofrimento. Sobretudo aquelas pessoas que realmente estão sofrendo, as pessoas que estão em depressão e que têm condição de se movimentar, sim, digamos assim, espiritualmente, ter forças para ler um livro, porque eu sei também que a depressão vai minando a nossa capacidade. Então, se você está aí me ouvindo agora, me vendo, e se sente deprimido, já foi ao médico, tudo, já está em tratamento e quer ler livros que podem ajudar você a pensar nesse assunto, você pode procurar qualquer um desses 4 livros, ou os 4 mesmos, que você vai ter uma bela leitura a respeito do sofrimento, a respeito de como enfrentar essas grandes questões da nossa vida que tem relação com o sofrimento, com a perda, com os nossos egoísmos, com o nosso sentimento de posse das coisas. Então, tanto o C.S. Lewis quanto o Henry Nouwen são ótimos guias nesse sentido. Então, vale muito a pena, mas repito, se você tem depressão, vá ao médico. Não deixe de ir ao médico e descobrir se a sua depressão é endógena ou exógena. Se é uma depressão que você pode tratar só com terapia, ou é uma depressão que você precisa de fato se medicar. Não tenha medo. Sendo cristão, sendo sei lá de que religião você for, não tenha medo de ir a um psicólogo. Vá mesmo. Vá a um psiquiatra e cuide bem da sua saúde. Nós vivemos tempos muito difíceis. Eu tenho tido notícia de casos de suicídio de pessoas muito jovens, circunstâncias muito ruins, assim, que deixam famílias e filhos. É muito difícil. Então, é bom a gente não dar bobeira. Então, veja aí, se quiser, a palestra, como eu disse, que está aí no link da descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de clicar no sininho para receber as notificações. E mais uma vez, uma última coisa, repetindo de novo, mesmo que você não for religioso,
dê uma chance a esses livros para que eles possam falar um pouco com você de uma perspectiva que talvez você não conheça ou conheça pouco, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.